Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma palestra super importante, interessante para vocês, aqui no nosso terceiro SIC Saúde. Eu sou Ana Cristina Viana Campos, professora aqui na Unifesp, em Marabá, e hoje eu tenho o prazer de estar na mesa para apresentar para vocês a querida professora doutora Maria Cristiane Barbosa Galvão, da USP, que vai proferir a palestra intitulada Perspectivas do Prontuário Eletrônico do Paciente no Cenário Nacional e Internacional. Por que esse tema é tão importante assim, gente? Bom, em que pese que termos, conceituações, exemplos sobre o prontuário eletrônico do paciente já são conhecidos por nós e até na literatura acadêmica especializadas, nós precisamos elucidar, refletir sobre o prontuário eletrônico, visto numa perspectiva não apenas tecnológica, mas também como uma importante ferramenta de gestão. Várias são as dimensões que estão em jogo para a implementação do prontuário eletrônico ao paciente se concretize nos cenários nacionais. E temos muitas dificuldades em fazer isso. Nós necessitamos de investimentos no campo da saúde, dos aspectos culturais da população e dos profissionais de saúde. Nós precisamos pensar no tamanho da população, no tamanho do território nacional e no local. As políticas, os governos, a coletividade dessa sociedade, bem como as suas transições e mudanças. Todas essas dimensões, todas essas forças atingem não só aqui o Brasil, mas vários países, especialmente os países em desenvolvimento da América Latina. No que tange, então, à integralidade, nesses países, o uso do prontuário eletrônico do paciente são coordenados a partir da atenção primária, especialmente de um médico da família, de um profissional de saúde generalista. O que a gente precisa pensar? Nós precisamos avançar para consoantemente consolidar o Sistema Único de Saúde na nossa sociedade brasileira, trazendo a tecnologia como aliada, para cada vez mais fazermos uma saúde de qualidade. E quem é Maria Cristiane? Ela é professora doutora no Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e ela atua no campo da informação em saúde. Ela é professora também do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal de São Carlos, na área de tecnologia, informação e representação. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, com estágio doutoral na Universidade de Montreal. Ela é mestre em comunicação pela USP, bacharel em biblioteconomia e documentação também pela USP e ainda é pós-doutora. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane. É um prazer estar aqui para apresentá-la, para ouvi-la, e eu espero que vocês aproveitem muito tudo que a professora vai trazer para a gente. Perguntas podem ser colocadas no chat, que nós temos monitores atentos. A palavra é sua, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana. Que ótima apresentação. É muito bom ter pessoas comunicativas aqui. Eu quero agradecer, né, toda a organização desse evento, né, porque realmente foi uma organização muito grande, envolvendo muitas equipes, muitas instituições. Então, assim, sinto muita gratidão de estar aqui com vocês hoje, tendo como palestrantes, né, nomes renomados que têm lutado aí ao longo das décadas, tanto pelo Sistema Único de Saúde, como pela introdução de tecnologias e inovações no Sistema Único de Saúde do Brasil. Cumprimento a todos os colegas que estão acompanhando este evento e participando, e também aos colegas que estão mais próximos, né, toda a equipe técnica aqui do evento. Bom, isso posto, foi realmente, para mim, uma das palestras mais desafiadoras, porque é uma temática que tem muito a ser falado, e o tempo da minha exposição é em torno de 20 minutos. Aí eu pensei, de tudo que eu posso falar de prontuário, que mensagem seria a mais adequada, né?
Então, eu trouxe para vocês uma perspectiva para nós pensarmos essas tecnologias, não só nesse cenário brasileiro, como também no cenário internacional. Visto que, muitas vezes, a gente imagina que determinados acontecimentos que envolvem inovação tecnológica, avanços e retrocessos que podem ocorrer, né, no campo da tecnologia e da sociedade, só acontecem aqui no nosso país. Mas, na verdade, nós somos um retrato das lutas e dos acontecimentos que acontecem nos diversos países, isso países desenvolvidos, em desenvolvimento, países mais pobres e assim por diante, né? Então, a minha contribuição hoje para vocês é a gente rever um pouco, né? O que seria essa implantação da tecnologia no contexto do Brasil e também no contexto internacional. Já começamos com uma problemática muito grande, que são os termos e conceitos relacionados à prontuário do paciente. A organização do evento me informou que teríamos aqui pesquisadores, profissionais, estudantes, né? Então, acho que para os pesquisadores é uma questão importante. O termo prontuário do paciente, ele tem muitas variações. Então, para falar um pouco disso, eu vou usar um artigo recentemente publicado que se chama O Termo Prontuário do Paciente no Domínio da Saúde. Neste artigo, eu trago, assim, alguns sinônimos, né, termos equivalentes a prontuário em língua portuguesa. Então, nós observamos que prontuário do paciente é chamado de muitos nomes. Prontuários médicos, prontuários de paciente, prontuário médico, prontuário do paciente, prontuário eletrônico, registro médico, prontuários eletrônicos, prontuário eletrônico do paciente, registro eletrônico de saúde, registro eletrônico em saúde, registros eletrônicos de saúde, registro de saúde, prontuários eletrônicos dos pacientes, registros médicos eletrônicos, registros eletrônicos em saúde e assim por diante. Então, a lista de termos relacionados a esse objeto é muito grande, né? E também é muito grande o número de publicações empregando cada um desses termos, e também a frequência desses termos quando a gente olha ali na internet. Esse exemplo que eu estou usando aqui é porque na ciência da terminologia, na teoria comunicativa da terminologia, eu preciso observar como que as palavras são usadas na realidade, né? Então, eu peguei aqui o Google, porque é uma expressão, né? Ele traz palavras que expressam uma sociedade, uma cultura. Então, nós verificamos que tem muita gente escrevendo sobre prontuário, empregando termos variados. Aí vocês vão me perguntar, quando elas empregam esses termos variados, elas se referem ao mesmo conceito? Aí é que está, nem sempre. Muitas vezes, os conceitos que os autores desenvolvem sobre isso são muito variados, e quando nós analisamos esses termos em diferentes línguas, né, quando nós pegamos o inglês, o francês, o espanhol, nós vamos verificando que essas frequências e ocorrências, elas mudam, né, de acordo com a cultura, de acordo com o país, de acordo com o sistema de saúde, tá? Então, para nós que somos pesquisadores, é uma temática, sim, até problemática de ser estudada, na medida que tem muita variação terminológica e conceitual. Quando nós vamos verificar, né, a produção sobre esse assunto, peguei aqui o Google Acadêmico, não que eu seja uma usuária constante do Google Acadêmico, mas é para mera exemplificação, nós conseguimos observar que a produção, né, sobre prontuários, seja médicos de pacientes, eletrônicos,
registro eletrônico de saúde, ela vem crescendo exponencialmente, né? Então, cada vez mais somos mais pessoas pesquisando sobre essa temática. Então, é uma temática que está em constante evolução. Esse é um ponto importantíssimo, né? Prontuário eletrônico do paciente é um assunto em evolução, né? As nossas certezas são a cada momento confrontadas e substituídas e revistas de várias formas, revistas cientificamente, revistas do ponto de vista legal, do ponto de vista cultural e social. Tá? Então, é uma temática em constante mudança. Tanto assim que sempre que a gente vai ministrar uma palestra, tem que mudar um pouco, porque o assunto já mudou, já aconteceu, já evoluiu, já teve algum tipo de transformação ou teve algum tipo de retrocesso. Né? Então, eu diria que é uma área bastante instigante para nós estudarmos. Dada a pluralidade e diversidade de conceituações, eu julgo importante, nesse campo do conceitual, nós considerarmos dois documentos, né? A norma ISO de 2005, que define o que é o registro eletrônico de saúde, né? Ela define o que é o registro eletrônico de saúde, o prontuário pessoal do paciente, o prontuário eletrônico do paciente. Então, essa norma, ela traz várias definições. Então, acho importante que todos os pesquisadores conheçam essa norma. E aqui no âmbito do Brasil, nós temos, né, a norma brasileira referente ao registro eletrônico de saúde, definição, escopo e contexto. Então, assim, nesse mar de definições e conceituações, esses dois documentos, eles são de relevância. Eu sugiro que vocês conheçam esses documentos. E o que diz aqui a ISO, de forma simplificada, porque é um documento com várias páginas, eu peguei apenas um trechinho, né? Então, a ISO, já em 2005, ou seja, há um certo tempo atrás, né, ela diz que o prontuário do paciente é a coleção de informação, isso é a ISO que diz, né, a coleção de informação computadorizada relativa ao estado de saúde de um sujeito, né, então é um conjunto de informações sobre uma pessoa armazenada e transmitida em completa segurança. Esse aspecto é muito importante, né, eu vi até que neste evento nós vamos ter palestras sobre segurança de dados e assim por diante. Então, quando fala de prontuário, a segurança é uma coisa importante e acessível a qualquer usuário autorizado. Quem seriam esses usuários autorizados a acessar o prontuário, né? Toda a equipe multiprofissional de saúde, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, né? Todo mundo que presta assistência a um determinado paciente. E só para vocês verem como ainda, embora a gente tenha tido um avanço muito grande no estudo dos prontuários, ainda temos muitos profissionais de saúde que não sabem que podem ter acesso ao prontuário, acham que só o médico pode ter acesso ao prontuário, né? É uma dúvida comum que as pessoas me perguntam se elas podem registrar no prontuário médico. Então, vejam lá que os termos, né, prontuário do paciente, prontuário médico, prontuário eletrônico do paciente, muitas pessoas, né, inclusive a equipe multiprofissional, assimila isso de forma muito diferente, tá? Então, é importante a gente recorrer a essa norma, né? Ela diz qualquer usuário autorizado. Aqui no nosso país, né, todo mundo que assiste aquele paciente, né? O médico que me assiste, o nutricionista que me assiste, o psicólogo que me assiste, né? A segunda parte desse conceito se refere a um padrão lógico, né, que seria a parte de informatização. Então, os softwares a serem desenvolvidos têm que seguir determinadas regras, né, para quem não é do campo da informática, determinadas regras de construção e elaboração.
justamente para que a gente consiga, posteriormente, fazer a interoperabilidade, né, o intercâmbio de dados entre sistemas, seja entre o município, seja entre unidades, seja na dimensão do Estado, da federação, ou até mesmo entre países, né? No caso, por exemplo, da União Europeia, alguns países já têm trocado essa informação de forma mais internacional. E qual que é o objetivo do prontuário? Assegurar serviços de saúde integrados de modo contínuo, eficiente, com qualidade, juntamente com informação retrospectiva, corrente e prospectiva. Então, essa definição todo mundo tem que conhecer, né? A informação do presente, do passado e do futuro. Não só a informação do presente, né? O que seria informação do futuro? O que eu quero fazer caso eu fique inconsciente? Eu quero uma ressuscitação? Eu quero doar os órgãos? Tudo isso pode ser registrado no prontuário do paciente. Esse artigo, escrito aí no ano de 2017, eu defendo a ideia que o prontuário do paciente, ele está entranhado com o sistema de saúde. Né? Então, se o sistema de saúde brasileiro ele tem determinadas características, esse prontuário ele vai ter determinadas características, que difere dos Estados Unidos, que tem um outro sistema de saúde, que difere lá de Singapura, que tem um outro método de sistema de saúde, e assim por diante. Então, o prontuário eletrônico, ele acaba sendo ele precisa ser um pouco o retrato do sistema de saúde, né? Então, quando a gente pensa em prontuário, a gente tem que conhecer o conceito de saúde que nosso país adota, conhecer essa questão da integralidade da assistência, que nesse país é um pressuposto do sistema de saúde, conhecer os direitos da informação que o paciente possui, conhecer como que é esse trabalho multiprofissional, né? Então, o prontuário do paciente, ele vai refletir essas dimensões do sistema de saúde. E por isso é muito complexo, porque não é o caso de uma empresa de informática desenvolver um software e isso servir para todo o país ou para todas as unidades de saúde, né? Requer, assim, um trabalho muito profundo de estudo dos processos de trabalho, das formas de comunicação, das formas de gestão e assim por diante. Daí a sua complexidade, daí a sua morosidade no seu processo de implantação. Aqui no Brasil, e isso aí é uma regra meio que internacional, né? Nós temos o Cartão Nacional de Saúde, que também é um pressuposto para você ter um prontuário eletrônico em um caráter mais nacional, que seria a identificação única dos pacientes que usam esse sistema, né? Então, cada país tem a sua forma de identificação única dos pacientes. Essa iniciativa ela começou em 1996 e ainda está em aperfeiçoamento e ainda muitos brasileiros não sabem para que serve o Cartão Nacional de Saúde, né? Então, é um processo, é uma transição tecnológica muito profunda, porque afeta milhões de pessoas, né? E que vem se estabelecendo no Brasil, né? Está finalizado? Não, é um processo de aperfeiçoamento, de implementação de novas tecnologias, de segurança e assim por diante. Uma outra iniciativa importante no Brasil, iniciada já lá nos anos de 2013, é o ESUS da atenção primária, né? Essa estratégia é muito importante no cenário brasileiro, e quem tiver a oportunidade de conhecer essa iniciativa brasileira, vale a pena visitar o site, porque lá ele explica como que o prontuário, né, como os sistemas, os registros eletrônicos de saúde são instalados em cada tipo de unidade, né? Então, a unidade que não tem internet, como que faz para usar? A que tem internet, como que faz para usar? A que tem internet limitada, como que faz para usar? E assim por diante.
Então, vejam que, por nosso país ser imenso, e as conectividades e o acesso à internet, ele ser bastante heterogêneo e diverso, né? O nosso país ali tem que usar várias estratégias para conseguir atingir essas unidades de saúde. Ô, Ana, eu já percebi que eu não vou conseguir falar tudo que eu tinha planejado. Quando o meu tempo acabar, você me avise, por favor, tá? Dentro do eSUS da APS, né, nós temos um documento bastante atualizado do Prontuário Eletrônico do Cidadão, com todas as suas diretrizes, que também vale a pena vocês conhecerem. E mais recentemente, né, nessa portaria de 2020, nós temos aí o lançamento do Conect SUS. Então, eu, Cristiane, eu posso me conectar com o Conect SUS e, né, acessar aí alguns serviços de saúde. É uma coisa que começou em 2020, né? Então, nós precisamos esperar aí 2030, 2035, 2040 para ver os próximos avanços tecnológicos. Porque aqui a gente está falando de milhões de pessoas, a gente está falando de muita diversidade cultural, muita diversidade educacional. Então, como que isso aqui vai evoluir? É uma perspectiva que a gente tem que ver ao longo do tempo, né? Então, lá o Cartão Nacional de Saúde, os primórdios dele está em 1996. Então, um projeto que foi lançado em 2020, a gente tem que ver aí nas próximas décadas como que ele vai se concretizar na prática. Muitos dos padrões hoje que são utilizados no Brasil foram definidos em 2011, tá? Mas é uma coisa maluca, porque isso tudo, a depender dos governos, mudam-se as regras, e aí as empresas de informática precisam se adaptar, os desenvolvedores de softwares, né, do Ministério, do DataSUS, precisam se adaptar a essas novas regras, as unidades de saúde precisam se adaptar a essas novas regras. Então, nós tivemos uma portaria importantíssima em 2011, que definiu os padrões a serem usados no prontuário do paciente, e, mais recentemente, em maio de 2020, nós tivemos aí uma outra portaria que traz umas novas informações sobre padrões, quais serão os padrões, como os padrões serão escolhidos, e isso é um processo de transição constante. Cristiane, só aqui no Brasil? Não, gente, em todo o mundo. Cada governo que entra muda um pouco, né? Foi assim em vários países, Inglaterra, Estados Unidos, são os dois que eu estou me lembrando agora, mais significativos, né? Austrália também. Às vezes entra um governo, muda tudo, vai para trás, vai para frente, né? Essa transição tecnológica, acho que esse é um conceito importante. Essa transição tecnológica numa sociedade, ela não se dá de forma linear, né? Ela não se dá de forma homogênea, né? Então, um vai mais à frente, outro vai mais atrás. E outro vai no meio, e outro passa na frente, o que estava atrás vai para frente, frente vai para trás, assim. É uma coisa muito não sistematizada, né? A evolução tecnológica, os avanços tecnológicos que acontecem. Que, pelos meus estudos, não é uma questão única do Brasil, mas tem uma dimensão mais social-cultural, né? Às vezes, um país, ele tem todas as tecnologias possíveis para implementar um determinado sistema, mas ele preza muito pela privacidade, né? E por prezar muito pela privacidade, pela individualidade, não quer a implantação do prontuário eletrônico, então volta para trás, aí vai para frente e assim por diante. Por essa nova portaria, né, foi instalado o repositório de terminologias em saúde, que, na minha análise, longínqua, né, porque eu não estou em Brasília, não estou no Ministério, ainda é um trabalho bastante incipiente, né, nós teríamos que ter muito mais investimento nessa questão das terminologias para que os padrões e os usos dentro do prontuário fossem mais normalizados,
a fim de que a gente tivesse uma qualidade melhor nos prontuários. Em 2 textos que eu escrevi este ano, eu discuto essas questões das terminologias. Um é Classificações, Terminologias e Ontologias no Campo da Saúde, onde eu descrevo as principais terminologias que deveriam ser usadas no Brasil, segundo a norma de 2011, e por que elas não são, e assim sucessivamente. Um outro texto que eu escrevi também sobre padrões, né, também nesse ano, foi sobre a CID-11, que vale a pena vocês verem como que está esse processo aqui no Brasil. Bom, além do governo federal, do Ministério, tem uma série de instituições brasileiras que são importantíssimas para a evolução do prontuário do paciente no cenário nacional, das quais eu destaco a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que, né, pelo seu logo, 35 anos, está à frente de produzir padrões, certificados, treinamento para toda a equipe multiprofissional, para o pessoal da área de computação, informática, ciência da informação, etc. Esta sociedade é de grande relevância para os avanços do prontuário eletrônico no cenário nacional, e temos aí, inclusive, né, um manual de certificação de sistemas de registro eletrônico de saúde lançado nesse mês de novembro, que também sugiro a leitura, porque é muito interessante conhecer quais são os requisitos necessários para que um sistema seja certificado pela sociedade. Falei muito de tecnologia, mas o cenário brasileiro ele é bastante diverso, né? Aqui nós estamos vendo fotos de prontuários de pacientes em papel, aqui também, ainda em papel, muitas unidades indo para a informatização, mas sem ainda usar padrões, né? E o que a gente espera não é só a informatização, não é só o uso de padrões, mas é usar tudo isso a favor de uma inteligência em saúde. No cenário internacional, quero dizer a vocês algo importante, que a OMS, ela estabelece diretrizes que são seguidas pela maioria dos países, né? Então, ela tem diretrizes voltadas também para a saúde digital, isso já vem de algumas décadas. Aqui nós temos um último documento da OMS, no sentido de que os países precisam ter normas mínimas, né, para os registros eletrônicos de saúde, precisam usar padrões mínimos, né, e precisam desenvolver esses registros eletrônicos de saúde, né. Então, a OMS, muitas das iniciativas que a gente vê aqui no território nacional são impulsionadas por documentos e diretrizes da OMS, e isso se dá em todo o mundo, tanto na América Latina, na América do Norte, na Europa, na África, na Oceania e assim por diante. Outra instituição de grande relevância internacional e que os países tendem a seguir suas diretrizes é o Comitê Técnico da ISO, né? A ISO é uma instituição normalizadora internacional. Então, o Comitê 215, esse único comitê da ISO já tem 212 normas ligadas ao campo da informática em saúde, incluindo aí o prontuário do paciente. É um comitê que tem participantes de todo o mundo, né? Mas deixa eu voltar aqui. É exatamente isso, 212 normas, né? Com participantes aí de todo o mundo e também membros observadores. Então, tudo que a ISO produz vai ter um reflexo nos diferentes países, né? Inclusive aqui no nosso país. A ISO, esse Comitê Técnico 215, ele tem várias subgrupos de trabalho, né? Subgrupo de padrões, genômica, inteligência artificial, segurança, interoperabilidade, tá? Medicina digital digitalizada. Então, é uma instituição, né, que produz normas que vale a pena a gente ter acesso, conhecer e participar. Muitos
muitas iniciativas estão ocorrendo no momento. Uma delas, que eu julgo interessante, é o prontuário pessoal do paciente, que é adotado na Austrália e vem sendo adotado em outros países também, que é uma modalidade de prontuário em que o paciente, ele tem alguns direitos sobre esse prontuário, né? Ele tem o direito de escrever nesse prontuário, ele tem o direito de definir quais profissionais podem ou não ter acesso a esse prontuário, ele pode definir, ele pode barrar determinados profissionais de ter acesso ao seu prontuário. Então, esse My Health Record da Austrália, né, que tem sido também Personal Health Record, né? Esse modelo de prontuário tem sido usado aí em várias partes do mundo, e acho que nosso país também deve caminhar para isso, né? Porque é uma tendência. Então, cada vez mais eu vejo aí o prontuário do paciente, o paciente sendo o ator principal no que se refere ao seu prontuário. Conclusão, né? O prontuário do paciente, ele não deve ser pensado por uma perspectiva meramente tecnológica, tá? Nós temos que pensar o que esses organismos internacionais estão pensando, estão estabelecendo de diretrizes, tem a dimensão filosófica, a perspectiva gerencial, que será discutida no evento, algumas coisas já foram faladas nas palestras iniciais, a perspectiva educacional, a perspectiva econômica, né? Quando a gente pega a França, ela tem investido aí 10% do PIB na saúde. E então, essa questão do avanço tecnológico também tem um impacto aí de quanto que o país investe em termos de dinheiro, né, no campo da saúde. Então, a perspectiva econômica nos interessa, as perspectivas governamentais, e aí eu estou falando de diferentes governos que assumem diferentes posições frente à informatização, que é um fenômeno internacional também. Às vezes o país está indo super bem, entra um novo governo e barra tudo, e começa do zero um outro sistema. Então, a política também interfere muito nessa dimensão tecnológica, a perspectiva cultural, arquivística, sistema de saúde, né, as mudanças ético-jurídicas, legais, que interferem na produção do prontuário. Discuto um pouco desses pontos nesse artigo, que foi publicado, acho que em 2020, confiram. E, dado assim o nosso tempo, eu agradeço a atenção de vocês. Aqui é o meu antigo livro, né, foi lançado em 2012. Algumas verdades que esse livro traz, ele ainda são válidas para 2021, visto que, como eu falei nessa apresentação, tem os avanços e retrocessos, né? Então, quando a gente fala de informatização, o livro fala lá que a Estônia é o país mais informatizado no campo da saúde, continua sendo a Estônia, passados aí quase 10 anos. Enfim, muito obrigada pela atenção e desculpe se eu ultrapassei o tempo, espero que tenha sido útil. Obrigada. Nossa, maravilhada com essa palestra. Quem concorda comigo? Coloca aí no chat, gente. Professora Cristiane, sobre um tema tão complexo e tão real na nossa vida, você traz isso de uma maneira leve, com propriedade, com artigo científico, com documentações que possam nos ajudar a entender melhor o funcionamento desse prontuário. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui vendo você online, ouvindo você falar sobre um tema muito importante. Nós aqui do Sudeste do Pará, por exemplo, temos muitas dificuldades ainda com esse tipo de lidar dentro da área da saúde. Os nossos prontuários, nem todos conseguirão ser eletrônicos. Daqui 10 anos, talvez, não sei. É uma realidade, né? Então, quanto mais para o interior, mais isso se torna difícil, né? E especialmente na Amazônia. E agora, não quero assustá-la, nós temos só uma lista de 20 perguntas para você responder. Mentira, não são 20, vamos selecionar algumas.
Bom, a primeira pergunta interessantíssima aqui. Se eu souber responder, estou com medo. Vamos lá. É da Emily Bárbara. Boa tarde. No prontuário físico, é necessário que o paciente assine após cada atendimento, que é uma orientação, tendo em vista os aspectos legais? Como que fica essa situação no PEC? Não. No prontuário físico, né, o que existe é o relato, né, de que o paciente relata que, o paciente disse que, o paciente concorda que, né, então é um relato do paciente, né. No caso do prontuário eletrônico, é uma coisa mais interessante, porque o prontuário eletrônico, pelos princípios da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que, por sua vez, se baseia na ISO e assim por diante, né, que é uma cadeia de normas, ele tem que ter a rastreabilidade. Então, todo mundo que entrou ali e fez registro, fica registrado o nome, dia, horário, minuto e o segundo, né? Então, se o paciente, né, no prontuário pessoal do paciente, que é o caso da Austrália, né, ele faz o registro, fica registrado exatamente o acesso, quando foi feito o acesso, qual que é o IP, né? Isso tudo fica registrado de forma que uma coisa importantíssima que muitos profissionais não sabem é que nunca se deve emprestar nenhum tipo de senha ou de credencial para o colega de trabalho, porque tudo isso vai ficar registrado em seu nome, né? E caso haja aí uma fatalidade, vai ser difícil você provar que você não estava ali e não é o responsável, né? Então, um dos princípios do prontuário eletrônico do paciente é a rastreabilidade, tá? Então, tudo isso fica registrado, quem fez, quem acessou. Fiz um teste aqui na minha instituição, né? Eu sou professora na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e sou assistida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Basta ir lá no setor de comunicação, como eu fiz, eu quero saber quem teve acesso ao meu prontuário, tá? Então, eles tiram log, aí tem dia e o horário, quem acessou, o nome da pessoa, a identidade e o que acessou do meu prontuário, né? Então, esse é um princípio aí que é importante e vem também da norma ISO, né? O prontuário eletrônico do paciente só pode ser acessado por usuário autorizado. Muitas vezes o profissional de saúde, ele se equivoca, fala, vou coletar uns dados aqui para minha pesquisa. Aí começa a entrar em prontuários, né? Só que isso não tem base legal, porque ele vai ficar registrado que ele acessou indevidamente os prontuários. Acho que eu respondi. Com certeza. Essa última fala aí, meu Deus, fiquem atentos, hein, pessoal? Olha só que importante. Bom, a Isabel Cristina Fonseca da Cruz mandou vários elogios para você, muito participativa, Isabel, aqui no nosso chat. Eu selecionei uma pergunta dela interessantíssima. O que dizer sobre o potencial do prontuário eletrônico do cidadão para ajudar no monitoramento das políticas de equidade no ponto do cuidado? Então, né, o nosso sonho, né, Isabel, né, o nosso sonho seria que tudo tivesse muito informatizado, muito seguro, garantindo todas as privacidades para que a gente pudesse gerar dados, né? Então, o que você colocou, né, Isabel, é uma meta para a gente, né? Mas isso talvez, como a professora Ana Campos colocou, demore um pouco, porque o nosso país ainda é bastante diverso, né? A expectativa da OMS é que tudo esteja informatizado até 2025. É impossível, né? É impossível, porque as realidades são muito diversas. Então, realmente, essa pergunta que você fez está ligada à questão da inteligência, né? Como que esse sistema pode gerar inteligência para que a gente monitore outros aspectos? Então, é informatização, é padronização, é qualidade da informação. Falta muita qualidade da informação, falta treinamento para os profissionais de saúde na hora do registro no prontuário. Muitos profissionais acham que é perda de tempo fazer um registro adequado no prontuário,
ou é perda de tempo procurar o CID correto, né, o CID mais certeiro para aquele paciente, e isso tudo vai denegrindo a qualidade do prontuário. Então, a qualidade que nós almejamos para que esse sistema seja inteligente, ele tem vários caminhos. É a informatização, é a padronização, é o treinamento da equipe de saúde, é o treinamento das equipes de tecnologia e também, eu acho que a nossa sociedade também precisa ser treinada, né? Alguns países, eles têm treinamento para pacientes de como usar o seu prontuário, quais são os seus direitos em relação ao seu prontuário, e isso tudo eu acho que precisa ocorrer para a gente atingir essa meta, Isabel. Muito bom. A gente sonha, né? Com certeza. A gente dá aula, a gente educa os nossos alunos e vai formando a massa cinzenta, né? E o grupo de pessoas alinhados nessa perspectiva. Perfeito. A próxima pergunta é muito boa. O seu livro, ele está disponível em qual editora? Existe um site específico? Tem gente... Está esgotado. Que pena, o livro está esgotado. Vocês devem encontrar nas bibliotecas aí regionais e talvez algum outro pessoa que tenha aí o exemplar usado ou querendo vender o seu livro, mas está esgotado. Eu falei assim, coloco ou não coloco? Bom, então fica aí nosso pedido para a editora que estiver ouvindo a palestra da professora Cristiane, por favor, bora editar mais. Cadê a reimpressão? Eu quero fazer um comercial aqui da Universidade Federal de Goiás, né? Elas me convidaram para fazer um curso que será lançado, um curso online gratuito para todos os profissionais de saúde. Vai ser um curso de especialização, mas vai ter disciplinas independentes para quem quiser fazer, e eu montei um módulo de terminologias em saúde, então vão ter aulas específicas de terminologias em saúde, também vai ter o livro Terminologias em Saúde, que vai ser lançado pela Federal de Goiás, o UFG, né, em parceria com o Ministério da Saúde e outras instituições no próximo ano. Passei toda a pandemia escrevendo essa obra. Meu Deus, que maravilha, que bom. Então, aguardem, tá, pessoal? Fiquem aí na expectativa boa de que vem livro novo por aí. A Manuele Eugênio Maia pergunta: os prontuários médicos possuem essa pluralidade terminológica, equivalentes, sinônimos, também em função da não padronização de sua estrutura interna? Essa pergunta é complexa, mereceria muito tempo para respondê-la, né? Geralmente, os prontuários do paciente, eu prefiro esse termo, né, porque dá o poder ao paciente, os prontuários dos pacientes, eles não são folhas em brancos, né, eles possuem estruturas. Então, no caso de uma instituição multiprofissional, como é o nosso Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, cada área tem os seus padrões de registro, né? Então, a enfermagem tem o seu padrão de registro, mesmo em papel, tá? A nutrição tem o seu padrão de registro, né? Tudo é padronizado, mesmo em papel, porque isso é essencial para a informatização. Eu defendo a ideia de que, se você tem um prontuário do paciente que não é estruturado no papel, fica muito mais difícil informatizar isso. Porque você tem que entrar naquela lógica, vamos dizer assim, mais desorganizada do prontuário para entender o que aquela unidade de saúde precisa, né? Então, quanto mais estruturado for as anotações, tanto das especialidades de medicina quanto das demais especialidades da equipe multiprofissional, mais fácil é a informatização posterior, tá? Ficou claro, será, para a Manuele? Com certeza. Eu acho que é importante essa pergunta nesse momento. Bom, não. Tem uma outra pergunta aqui também da Isabel, e ela pergunta assim: doutora Cristiane, você encontrou o termo prontuário da pessoa
considerando o foco na diversidade? Prontuário da pessoa, né? Se chama, o termo que eu encontro mais é prontuário pessoal do paciente. Né? É um termo mais internacional, que já está na norma ISO, né? Se a gente acessar a norma ISO, tem lá prontuário pessoal do paciente. Significa que esse prontuário pessoal, além dos registros da equipe multiprofissional, tem um registro feito pelo próprio paciente. É nesse sentido que é empregado, prontuário pessoal do paciente. Eu posso ali acordar e falar assim, estou com dor de cabeça, hoje eu não quis comer, hoje eu comi demais, hoje eu não dormi. Você pode fazer os seus registros de saúde dentro do prontuário. É com esse sentido, né, com esse conceito que esse termo é empregado. Mas é lógico que se eu tenho essa possibilidade de fazer o registro, quantas vezes, né, eu vou no profissional de saúde, ele me recusa de ouvir, ele não quer me escutar, né? Ele se recusa, ele fala, já sei, né? Então, realmente, quando você tem essa possibilidade de registro, eu acho que ele dá assim, uma voz, sim, à diversidade e a sua dignidade como ser humano, né? Porque às vezes o profissional ele não está realmente profundamente interessado no que você tem, ou no seu relato, ou no que você sente, nem sempre porque ele quer, mas às vezes existe uma pressão de cumprimento de metas, de horários e de outras questões que também interferem no registro, que eu discuto no livro. Deixando todo mundo curioso. Que está esgotado. Está esgotado, Anem. Editora, bora fazer uma nova edição aí, merece. Bom, gente, recebemos então muitas contribuições no chat, muitos elogios, obviamente, especialmente pelo jeito doce, né, que ela tem de falar sobre o assunto, com muita responsabilidade, com muita propriedade. Então, professora Cristiane, fica aqui o nosso agradecimento, em nome de toda a comissão organizadora, o convite para você vir nos visitar aqui. Quero! Vamos fazer um tour por aqui, quando for possível, claro, né? Mas, assim, foi um prazer estar aqui com vocês. E para nos despedirmos, daqui a pouco eu passo a palavra para você finalizar com uma mensagem para nós, mas eu gostaria muito de lembrar de uma história, que eu amo histórias, eu sou mineira, né, minha gente? Trabalho com idosos. O tanto que a comunicação entre o profissional e o paciente é importante, eu vivi isso, assim, de perto. O meu avô faleceu de câncer de intestino e, antes disso acontecer, o médico insistia muito para ele mudar os hábitos alimentares, mas ele é da roça, ele nasceu no norte de Minas Gerais, ele comia muita feijoada, muita carne de porco e bebia cachaça. Então, mandou ele comer 2 frutas, e ele tentou comer 2 frutas todos os dias. E até que ele achou 2 frutas que realmente satisfaziam a fome dele. E foi contar para o médico. O médico não gostou, xingou ele muito. Ele passou a comer uma melancia japonesa e uma jaca. E ele não executou exatamente a ordem médica? Para vocês pensarem, gente. E agora, Cristiane, por favor, se despeça da nossa audiência. Deixe uma mensagem para a gente, porque foi muito gostoso ouvir você nessa tarde. Acho que, primeiro, agradecer, né? É triste não poder vê-los, espero poder vê-los em outras oportunidades. Agradecer a todos e pensar que a tecnologia não é isolada, né? A gente precisa pensar essa tecnologia dentro de uma sociedade, com todas as forças que agem dentro dessa sociedade. Muito obrigada pelo convite e vou para o Pará, vou para onde me convidar, depois da pandemia. Isso, claro, com certeza. Gente, fica aí, tem mais programação, tem apresentação de trabalho, esse SIC vai bombar nesses 3 dias. Até sexta-feira tem muita coisa. Tchau, pessoal, foi um prazer. Tchau, tchau.